Olá, meus amigos, tudo bem? Está começando o programa do canal dos Livros Apócrifos, né? Muito prazer, mais um início de semana. Meu nome é Denilson, tudo bem, gente? E nós temos aqui o nome de Yahushua, que é um nome que nós carregamos aqui como um slogan principal desse nosso canal, o nome de Yahushua. Pessoal, esse canal já vai para quase 5 anos dentro da internet e o número de inscritos tem aumentado todo dia e eu quero agradecer aos senhores e às senhoras que me permitem entrar na sua casa, na sua residência e estar nos seus aparelhos para dizer um olá, para dizer uma boa tarde e para mostrar algumas informações que nós temos, que queremos passar para vocês. Agora, o intuito é só te informar. Eu não sou de nenhuma religião, de nenhuma igreja, não pertenço a igreja nenhuma, não pertenço a credo nenhum. Eu apenas leio os livros apócrifos e exponho um pouco do meu entendimento, e aí os senhores vão pesquisar. Bom, hoje nós vamos falar um assunto que alguém me trouxe, né? Foi o Iarro Delso, né? O nosso amigo, que ele perguntou assim para mim: Denilson, os filhos de Caim terão perdão, né, já que eles são filhos do homicida, do assassino, né, que matou o irmão? E eu queria trazer esses assuntos para você, porque onde está hoje a descendência de Caim? Nós sabemos que nosso mundo está infestado de seres não humanos, né, e tem algumas questões na Bíblia do João Ferreira de Almeida que a gente indaga sempre. Por exemplo, Caim matou Abel e foi expulso, saiu de lá de perto do pai dele, do Adão e da Eva. E ele foi para uma terra chamada de Nod. Ué, nessa terra de Nod já tinha gente, quer dizer que já tinha gente antes de Adão e Eva. Mas tem gente que explica assim: não, mas Adão e Eva, foram o primeiro casal colocado na terra. Lê do engano, tá, pessoal? Havia uma população, a primeira criação, ela foi muito antes. Adão e Eva foi criado depois para ser colocado no paraíso, para um novo modelo de planeta, de gestão. Isso a gente vai explicar em outros vídeos. Nesse agora nós vamos falar sobre o Caim, né, a descendência de Caim. Então ele me perguntou: essa descendência de Caim, ela vai ter o perdão do pai? Porque a descendência de Caim foi diferente ou igual à descendência dos Néfilins, dos Anunnakis? O que vocês acham então desse tema que eu estou trazendo para vocês? Vamos lá. Vamos ler. Eu vou trazer uma parte do livro apócrifo do romancista Diego Hipólito, o Marcelo Hipólito, desculpe, Diego Hipólito na minha cabeça, Marcelo Hipólito, e vamos trazer a Bíblia, e vamos confrontar esses apócrifos com a Bíblia, tá bom? Mas antes, na Bíblia, nós vamos falar lá no capítulo Gênesis, capítulo 4, no versículo 1, está dizendo assim, ó: o primeiro homicídio na face da terra. Todo mundo conhece essa história. Todo mundo conhece a história. Essa história eu não preciso nem contar para você, que um irmão matou o outro. Foi o primeiro assassinato na Terra. E esse primeiro assassinato, gente, tem uma história nesse livro apócrifo que conta pra gente, narra uma história diferente do livro de Gênesis, porém tendo muita coisa a ver uma com a outra, tá? Porque a gente sabe que os livros apócrifos, esses livros aqui, ó, esses livros foram tirados de dentro do canão da Bíblia, porque são livros que eles falam que eles não são inspirados, né? Então a gente vai sempre trazer os apócrifos. Inclusive hoje à noite vamos falar mais desse tema. Eu gostaria que você pudesse participar junto conosco. Você acha que a descendência de Caim existe hoje? Olha, nós falamos sobre hibridismo, né? Ontem, no domingo, seres híbridos, né? Misturas, né? Mistureba. A gente fala aqui que chama-se você quando você se envolve com outras pessoas que não são ali, por exemplo, da mesma cor. Então você fez uma miscigenação, não é isso? E será que os filhos de Caim, a descendência de Caim, porque a descendência de Caim, gente, ela não entrou na Bíblia. A genealogia, se você olhar a Bíblia, se você ver a Bíblia, a genealogia de Caim, do assassino, não entrou na Bíblia. Por que será, hein? Por que será que ela não entrou? E antes que eu me esqueça, essa Bíblia aqui é a Bíblia Dalit, uma das primeiras Bíblias. Ela já foi atualizada, não vem mais com esse nome de Yahushua aqui, ó. Essa é uma das poucas Bíblias
que possui o nome, esse nome aqui, ó. Uma das poucas Bíblias, porque eu tenho que sempre em todos os vídeos meus falar que o nome de Jesus é uma mentira, tá? Nem traduzido esse nome aqui, Yahushua, vai dar Jesus. E nem Jesus, tá? Yahushua, ou Yahusha em hebraico, é o nome do pai e do filho. Yahu é o nome do pai e o nome do filho é Shua, salvação. Então, Yahushua quer dizer salvação em aramaico. Yahusha é em hebraico. Vamos lá? Primeiro, Gênesis capítulo 4, está dizendo assim, ó. Então, Adão teve relações sexuais com Eva. Aqui está sendo bem claro, essa Bíblia aqui é a Bíblia King James, ó. É uma Bíblia atualizada, tá? Essa Bíblia aqui, ela é diferente da Bíblia do João Ferreira de Almeida, porque ela tem alguns trechos que foram mudados. Como essa Bíblia também que eu mostrei para vocês aqui, que ela também já foi atualizada. Então, ela não contém mais o nome do Messias, tá? O nome de Yahushua. E porque ele teve relações com a sua mulher Eva, e ela concebeu e deu à luz a Caim, e declarou, olha aí, ó, essa declaração aqui que foi o bicho: com a ajuda do Senhor eu tive um filho homem. Com a ajuda do Senhor eu tive um filho homem. É uma interpretação, né? Ajuda, a gente está falando assim, poxa, ela teve forças de Deus para ter o parto dela normal. Outros dizem que um ser celestial, né, um ser que se apoderou do corpo de um réptil, dos reptilianos, e teve uma relação, e teve uma miscigenação entre a mulher Eva e o ser réptil, imbuído por um espírito de um anjo caído. Então, é por isso que nós temos uma série de informações que talvez possam mudar o seu conceito sobre Caim e Abel. Será que o Caim era verdadeiramente filho de Adão? É uma interrogação. E será que por ele não ser filho de Adão, por ele não ser uma semente de Adão, por esse motivo, eles foram expulsos do paraíso? Porque houve uma mudança, por exemplo, nos filhos, né, do que deveriam ser de Adão e Eva. E o primeiro filho foi fruto de uma traição, ou seja, a Eva, ela experimentou a gente fala que hoje, né, quando a pessoa é raptada por um alienígena, ela é abduzida. Será que Eva, ela recebeu dentro do ventre dela um ser que não era proveniente da fusão e da união entre Adão e Eva? Isso é uma pergunta que você vai pesquisar e você tem que buscar a resposta. Hoje eu quero falar sobre essa descendência. Então o Yahudelso perguntou para mim: Denilson, os filhos de Caim terão perdão? E eu também queria trazer você para esse pensamento. Será que os filhos de Caim vão ter perdão? Onde está esses filhos de Caim aqui na Terra, a descendência deles? Já que na Bíblia não dá nenhuma pista deles não, tá, pessoal? Só nos livros apócrifos, e eu vou trazer o apócrifo para vocês. Aí, ó. Aí ela voltou a engravidar. Tá dizendo, tá vendo? Ela, com a ajuda do Senhor, ela teve um filho. Depois ela voltou a engravidar. Então dá a impressão que foram duas gravidez diferentes, né? No mesmo útero, tá? Um saiu num certo tempo e o outro saiu no outro tempo. Voltou ela a engravidar e dessa vez nasceu Abel, irmão de Caim. Abel tornou-se pastor de ovelha e Caim cultivava a terra. Então esses dois tiveram um problema muito sério, onde Caim matou Abel. E vocês conhecem a história do assassinato, mas isso aqui talvez vocês não conheçam. Esse livro aqui é um livro apócrifo chamado Lúcifer, o primeiro anjo. Deixa eu ver aqui se é essa página aqui que nós vamos ler primeiro. Ah, beleza. Olha aí, ó. Vamos contar essa história primeiro para você entender direitinho o que eu quero passar para todos vocês. Vamos lá. Vamos ler comigo aqui. Eu vou ficando mais pequenininho aqui e vamos dando bastante espaço. E tentavam proteger após isso, quando Caim ele alvejou Abel, tá, pessoal? Quando Caim matou Abel,
eles estavam tentando se proteger. Após Abel cair de costa, Caim continuou a atingi-lo 7 vezes no peito. Ele continuou ali matando com requinte de crueldade. E 7 vezes no peito e 7 vezes no rosto. Pois deu aqui no peito 7, né? Aquela pedrada mesmo no peito, e depois 7 aqui na cara. É incrível que eles conseguiram contar que era 7, né? E o sangue de Abel tocou o solo da terra, e a terra estremeceu violentamente. Olha o detalhe aqui, ó. A terra, aqui, ó, estremeceu. Houve um terremoto quando o Caim matou Abel. Gabriel, que é um anjo, tá, pessoal, que repousava no Éden, sentiu a dor da terra e voou até o local de sua agonia e encontrou Caim coberto de sangue. Então Gabriel perguntou para o Caim: onde está seu irmão Abel? Inquiriu Gabriel. Caim respondeu: não sei, não sou eu o guardador do meu irmão? E a luz de Gabriel fortaleceu-se. Deus falou por boca do seu arauto. Caim encolheu-se diante da poderosa voz e, assustado, que fez: o sangue do meu irmão clama por mim. Um rasto sangrento levava alguém dos grossos arbustos atrás de Caim, de onde o cadáver de Abel levitou com erguido por braços invisíveis, e ele veio flutuando até pairar ao lado junto do anjo. Então o corpo foi trazido, porque nessa história aqui conta que Caim fez o buraco. Quando ele jogou o corpo de Abel, a terra tremeu, houve um terremoto, porque a ordem da vida não é o filho, né? Não é o filho enterrar o pai. A ordem da vida é essa. A ordem é: o filho, ele vai crescendo para enterrar o pai. Por exemplo, eu enterrei o meu pai. Eu vi meu pai morrendo e fui lá, acompanhei o enterro dele. Então eu acompanhei o sepultamento do meu pai. Não deu para minha mãe, mas do meu pai eu acompanhei. Então essa é a ordem da natureza. Só que hoje a gente está vendo um montão de coisa diferente. A gente está vendo hoje, diferentemente disso, né, os pais sepultando os filhos, porque os filhos estão morrendo antes do tempo. E não é para acontecer isso, é para acontecer na cronologia: o mais velho vai primeiro, depois vai o mais novo. Então fez assim o sangue do seu irmão que clama por mim. E um rasto sangrento levava além do grosso arbusto atrás do Caim, de onde o cadáver de Abel levitou, e como se erguido por braços invisíveis, veio flutuando até pairar ao lado do anjo. Agora, maldito é você dessa terra. Então o Caim, ele foi amaldiçoado. Dizem as pessoas, qual foi o sinal do Caim, Denilson? O sinal do Caim, tem muita gente que fala assim: foi uma cor preta, é porque o Caim passou a ser negro, e assim todo mundo ficou como se fosse uma maldição, porque hoje o preto é muito discriminado no mundo, né? O preto né, o pessoal fica falando, vai ver a coisa preta, mercado negro, né? Tudo que está relacionado a preta, a fome negra, uma coisa da coisa preta para uma coisa ruim. Então acharam que essa era a marca de Caim. Outros acharam que a marca de Caim era um tremor da pele, um mal de Parkinson, né, que ele não conseguia parar de tremer. Então existem várias, e tem outras pessoas que acreditam que Caim não poderia morrer, que a marca protegia ele para ele morrer. Só que nós já encontramos, né, informações que Caim foi morto por um dos seus netos, Lameque, mas isso aí é um assunto também para outros vídeos que eu tenho aqui dentro do canal. Hoje eu quero falar sobre a descendência de Caim. Será que a descendência de Caim vai ter o perdão de Yahushua? O que você acha, hein? Você acha que eles se arrependem? Porque é a semente do mal, é a semente da raiva. Um matou o outro, e isso está até hoje aí, gente. Hoje você vê que assassinatos têm ocorrido assim, e quanto mais vai passando o tempo, mais a banalidade. Pessoas estão matando outras, sabe, sem motivo. Claro, às vezes tem motivo. O motivo às vezes é um crime passional, né? Que é aquele crime onde um marido traído, uma mulher traída, né? Ele se vê na necessidade de tirar a vida da outra pessoa, achando que ele é dono da vida da outra pessoa porque houve uma traição. Na verdade, não sou adepto de traição, não. Eu acho que isso aí é covardia. Se não dá, se o casal não está podendo mais, qual a melhor solução? Se separar.
Só que em muitos dos casos as pessoas não aceitam essa separação pacífica, principalmente quando um dos cônjuges está mais apegado ao outro, né? Está mais apaixonado por outro. Então agora maldito é você dessa terra que abriu a boca para receber da sua mão o sangue do seu irmão. Quando lavrar o solo, não lhe dará mais as suas forças. Maldito e vagabundo seja Caim. E Caim penitenciou-se por medo e não se arrependeu. E não, olha aqui, ó, bem claro, ó, ele não se arrependeu. Não teve arrependimento para ele. Então, se os filhos de Caim, mesmo com a semente do mal, da descendência do mal, se eles não se arrepender, não terão salvação. É simples. Denilson, por que os anjos podem se arrepender? Não, os anjos não têm almas. Os únicos seres que têm alma são seres humanos ou esses seres aí, híbrido como Caim. Esses têm a alma. E por ter alma, eles têm o direito. Não é que é direito, foi uma concessão dada para haver uma salvação dessa alma. O pai não achar que essa alma está totalmente condenada. Então ele não se arrependeu de ter matado o irmão, pois as trevas de Lúcifer habitavam em seu coração. Então, enquanto mais a gente deixar as trevas... O que é as trevas de Lúcifer? As trevas é o ódio, pessoal, é a mágoa. Quanto mais você deixar a mágoa, a raiva ficar dentro de você, se você já tem no seu DNA, né? Porque todo mundo foi misturando, tá, gente? Eles foram, os seres foram pulando cerca, misturando povos com povos. E isso que o pai não queria que o povo se misturasse, era por causa disso, porque tinha um povo de raça ruim, de sangue ruim, né? São os bárbaros, são aquelas pessoas que gostam de fazer conflito, que gostam de destruir, gostam de invadir, que não tem ressentimento nenhum, pode cortar, é um psicopata. Eles não têm, esses psicopatas, eu penso que tem o DNA do Caim, porque eles não pensam na dor do próximo, aliás, e nem acham que aquilo ali é dor das pessoas, né? Ele acha que isso é uma coisa normal. Então Caim penitenciou-se por medo e não arrependimento das trevas de Lúcifer que habitavam em seu coração. E da sua boca brotou o lamento covarde, né? A maior da minha maldade é a minha maldade do que eu possa perdoar, ser perdoada. Sairei da sua face, seguirei fugitivo e vagabundo, mas todo aquele que me achar, me matará. E olha aqui o detalhe, aí Deus, rico em amor, mesmo ciente da falsidade de Caim, olha aí, ó, por isso que eu estou dizendo que tem a salvação para aqueles que se arrependerem, apiedou-se do rapaz, como Adão e Eva, antes dele, quando enviara seus anjos para ajudá-lo no nascimento do Filho do Homem, a voz de Deus ressoou retumbante pelos 4 cantos do mundo, e todos souberam. E Caim, olha aí, 4 cantos do mundo, e Caim matou Abel, disse o Senhor, mas o sangue algum deverá voltar a macular a terra, portanto qualquer que matar a Caim 7 vezes será condenado. Então tem esse detalhe, né? Qualquer que matasse Caim seria 7 vezes condenado. Tu vê o tamanho do pai. E o Yahudel perguntou para mim, pô, mas Yahweh conversou com Caim? Yahweh conversou com Caim. Sim, a palavra que aí Yahushua foi e falou, perguntou para ele se ele estava arrependido. E ele não provou o arrependimento. É o que acontece hoje com o mundo. Gente, o que acontece hoje com o mundo? A gente fala para as pessoas, ó, a gente fala para a pessoa, ou o que a gente tem que falar para a pessoa? Que Jesus não é o nome do Salvador. Bom, a gente tem que falar para as pessoas, né? A gente está mostrando o nome hebraico dele, não é Jesus, não é Yeshua, não é Jeová, não é Yahvé, não é Adonai, não é Elohim. Existe um nome próprio que chama-se Yahweh, que ele se faz conhecer de todas as pessoas. A gente tem falado que Yahushua é a salvação para as pessoas. Mas as pessoas não querem aceitar, elas querem continuar sendo enganadas nesses tempos por esses pastores, certo? Certo?
Vocês estão me entendendo? Elas querem continuar. Não, eu sou evangélico, eu morri, nasci evangélico e eu não aceito isso. Então ela vai continuar no erro. É como aquela pessoa que está pecando e a gente está falando para ela assim, ó, larga o erro, aceite a Yahushua. Aí ela, não, eu nasci católico e vou morrer católico. Eu nasci espírita, eu vou morrer espírita. Eu nasci candomblessista, eu vou ser candomblessista, umbandista, até morrer. Então são pessoas que não vão largar o erro. Elas estão declarando que ela não vai largar o erro, que ela não vai se arrepender. São os descendentes de Caim. Eles não se arrependem de nada do que fazem. Se você for procurar esses assassinos que estão presos hoje, pergunta se eles têm um sentimento de arrependimento. E esse sentimento é que o pai vê, o arrependimento. E isso Caim e a sua descendência não têm. Arrependimento. Caim matou Abel, disse o Senhor, mas o sangue deverá voltar a macular a terra. Portanto, qualquer que matar Caim, 7 vezes será castigado. E o arauto tomou Caim pelo pescoço, agarrou por aqui pelo pescoço, tirou-lhe a faca da bainha com ela e marcou a testa do rapaz. Então houve uma marca de Caim, que é essa marca que todo mundo fala. Marcou a testa do rapaz com a sua proteção, para que ninguém jamais o ferisse. Uma meia-lua deitada com uma cunha virada para cima. É um símbolo que tem muita gente que diz aí. Isso, veja bem, isso é segundo o historiador desse livro, tá, pessoal? Que foi feito um desenho de uma meia-lua para cima, uma lua para cima, e tinha uns desenhos, ok? Então ele marcou a testa do rapaz com sinal de proteção, para que jamais o ferisse. Uma meia-lua deitada com cunha virada para cima, e o sangue escorreu do sinal pela face de Caim. Sujou os olhos, e mesmo após lavar o sangue, Caim, daquele dia em diante, somente enxergou o mundo através dos tons de vermelho. Então disseram que os descendentes de Caim são os vermelhos. Deus deixou Gabriel, que partiu carregando o cadáver de Abel. Vamos ler mais um pouquinho? E Caim foi ter com Adão e revelou-lhe ser fruto da traição de Eva e o diabo. Aqui nesse livro, aqui fala que o Caim matou Abel porque descobriu que ele não era irmão de Abel, irmão de pai. Ele era irmão só de mãe, né? Essa é a teoria desse livro, tá, pessoal? Isso ninguém pode afirmar. Então ele saiu nesse livro aqui e foi depois que ele matou. Então isso esclarece, até tira muitas outras dúvidas da gente, né? Porque na Bíblia, João Ferreira de Almeida fala que ele teve ciúme, né? Porque o pai recebeu a oferta do Abel e não recebeu a do Caim. Então ele ficou chateado com aquilo ali e foi lá e matou o irmão. Isso é motivo, gente, sério, de verdade. Isso é combustível para incitar uma pessoa a se revoltar com outra só porque deu uma oferta e um aceitou a oferta, outro não aceitou a oferta? Essa história é muito mal contada. Mas aqui está dizendo o seguinte: Caim foi ter com Adão e revelou-lhe o fruto da traição de Eva com o diabo. Olha aqui, ó, foi a Eva se deitou com o diabo. O escárnio e a humilhação, Adão correu daquele que recebera como filho, o qual em toca privara-o do seu único e verdadeiro varão, abatido pela dor. Adão desapareceu na floresta, só tornando-se avistado por olhos humanos em 1 século depois. Pô, 100 anos depois? Caraca, hein? E só tornando-se avistado por um olho humano depois de 1 século. Terrível foi a dor de Eva ao renegar Caim, pois imenso era o seu amor por ele. Porém, a maior fora a vergonha do adultério revelado. Então, a Eva, nesse livro aqui, ela teve uma dor de ter o filho, descoberto tudo, né? Porque, às vezes, para uma família é muito triste essa história de adultério, né, pessoal? Porque quando o filho descobre que ele não é filho, às vezes tem aquele pai que é bacana, que é uma excelente pessoa, e ele descobre que aquele cara que está ali não é seu pai, e que o pai dele é outro, e que ele assumiu uma coisa sem saber que o filho dele pertencia a outro homem. Inclusive tem uma história do leão, que o leão, quando ele pega uma leoa grávida, ele mata todos os leãozinhos,
porque aquele leãozinho, os leãozinhos não são filhos dele. E uma vez não sendo filho dele, pode atacá-lo. Então a ideia dessa ideia do mundo animal, ela passa muito para o mundo humano. E aqui nesse pequeno livro, o escritor dá uma noção de que o pecado de Eva não foi somente comer a maçã. Não. A Eva teve um fruto, ventre, né? Sêmen, dentro do útero dela que não era de Adão. Tem muita lógica isso. E mais uma vez eu digo para vocês, eu não estou afirmando, tá? Alguns livros como esse afirmam que Caim não era filho de Adão. E por isso ele foi lá e matou o irmão, porque ele sentiu muito ciúme. Isso acontece com a criança adotiva, se isso não for muito bem esclarecido, é um problema atual, tá, pessoal? Isso não é um problema e polêmico, né? E você pode comentar aqui com a gente se isso é ou não é polêmico. A história de um filho adotivo se revoltar quando os pais não foram sinceros, né? Ou quando houve um ato de traição pela mãe e descobriu-se depois, muito tempo depois, porque sempre acontece, né? E aconteceu dessa mulher, de alguma forma, alguém saber que o filho era de outro homem. Tem homem que pacificamente sai de perto, não esquenta a cabeça. Mas tem outros que querem se vingar, querem matar, né? Porque e aí tem uma série de outras coisas que entram no meio. E nesse caso aqui, o filho é que tomou a decisão. A Caim que matou Abel, aí sim, por inveja, porque o Abel era amoroso. O Abel era um excelente filho. O Caim era um filho que tudo que ele fazia dava errado, pô. Ele falou, não é possível ter... Mas ele achava que por ele ser filho de teoricamente, do demônio, ou do Lúcifer, ele achou, eu também gosto da Eva e do Adão, mas aí ele começou a acusar a Eva. E ele foi o motivo da separação entre Eva e Adão, que está dizendo aqui nesse livro, que eles ficaram quase um século. Um século, você sabe que são quase 100 anos, né? Que eles ficaram separados. Você acredita nisso? Você acredita nessa história do livro apócrifo? Aí é uma questão pessoal. Então Caim entristeceu-se pela mãe, mas encontrou consolo no destino grandioso que o diabo havia prometido. Ele catou a sua irmã caçula, cujo nome era Lúluva, cujos pedidos de socorro foram inúteis diante da indiferença da mãe e do medo das irmãs, e 2 serafins caídos, Metraton e Belzebu, guardavam Caim e a sua noiva na saída do vale. Em silêncio e sem aparentar emoções, eles carregaram o casal de humanos à planície de Nod. É a terra de Nod, tá vendo aqui, ó? A terra de Nod, olha aqui, ó. Terra de Nod, tá aqui embaixo, terra de Nod. Ao leste do Éden, uma região pantanosa banhada por vários vastos rios e coberta por um mato longo e espesso, com poucas árvores e muito junco. E uma variedade de peixes e pássaros dividiam os pântanos com ameaçadores crocodilos e serpentes mortais. Lúcifer aguardava-os na entrada de um imponente palácio que mandara seus demônios construírem. E isso eu acredito que tenha mesmo acontecido, porque um demônio existe na Goétia luciferiana, que um demônio construiu o Templo de Salomão. Se você ainda não sabe dessa história, você pode pesquisar que você vai ver que teve um demônio, Asmodeus, o nome desse demônio, ele construiu um templo, o Templo de Salomão. A história, por isso que a gente sabe que Salomão, um dos patronos da maçonaria, é falado por esses seres que conhecem rituais, conhecem magia proveniente também dessa galera aqui, ó. Essa galera e Lúcifer guardavam na entrada do imponente do palácio, que mandara seus demônios construídos à margem do tortuoso rio, um conjunto de 3 torres contínua, de paredes muito brancas e lisa, com poucas janelas, né? E a maior janela ficava na sala do trono e abria-se para o jardim do Éden, diante do horizonte, e ainda não havia ornamento ou móveis em seu interior, apenas um grande trono vazio de madeira negra, gelada. E Lúcifer entregou a Caim o palácio e comandou a levantar uma cidade ao redor dele, destinada aos seus herdeiros, e celebrar o pacto do homem com o diabo. Meu irmão.
Então a gente diz que todas as grandes cidades são construídas à beira de rios. Você pode ver, longe das montanhas. O Monte Hermon era no alto, e no alto não tem inundação, gente. Dificilmente no alto tem inundação. Então os filhos do pai, os filhos descendentes de Adão, de Sete, eles viviam praticamente nas montanhas, enquanto os filhos de Caim, que Caim idealizou essa ideia de cidade através de Lúcifer. Lúcifer deu tudo para ele, e os filhos de Caim, começaram a construir as grandes cidades. Por isso que as grandes cidades, elas são construídas à beira dos rios, à beira dos mares, sujeita a tsunami, sujeita a algumas, né, mudanças climáticas que sempre acontecem mesmo, não adianta. A Terra, ela tem um momento cíclico, de tempo em tempo, está chegando esse tempo cíclico da Terra, porém nós não estamos muito atentos a isso, porque mudaram o calendário. Os desfiles de Caim mudou os calendários, mudou a literatura, mudou a história, trocou os nomes, para que ninguém conhecesse a verdade. E eles comandam, na sua grande maioria, assim como os reptilianos, eles comandam o mundo. Eles comandam assim como Lúcifer comanda o mundo. Por isso que a Bíblia diz: o mundo jaz no maligno. Hoje, às 19 horas, nós vamos falar mais um pouquinho sobre esse assunto. Você gostou? Você acha interessante esse assunto? Então hoje, nos acompanhe. Eu convido você ao vivo. A partir das 19 horas, nós estaremos aqui no nosso canal, realizando a nossa live ao vivo com vocês. Eu quero agradecer a todos vocês. Deixa o seu like. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Ative os sininhos, né? Ative os sininhos, que é muito importante. Aqui, vamos encerrar aqui com essa imagem, né? Os filhos a descendência da serpente, que é o Caim, né? É a descendência da serpente. DRM Rodrigues, o canal dos livros apócrifos, com Yahushua na mente, tá, pessoal? Forte abraço. Tchau, gente.